Muito bem. Raquel também. Rafael. Priscila. Muito bem. Então, queridos, na aula passada nós estávamos lendo um texto sobre estratégias de leitura. E aqui eu vou colocar para vocês, vamos compartilhar. Vamos lá, gente. Aí, vocês receberam esse texto, né? Nós estamos terminando aqui e a nossa aula acabou. E eu pedi para a escola mandar para vocês uma tarefa, né? Mas eu vou ler aqui novamente, tá? Estamos aqui, ó. 19 até 21, né? Então, ó. 19. Conexões textuais. Vou pegar aqui. Isso. Para ter uma maior compreensão do texto, não é suficiente, tá vendo? Não é suficiente com ler. Também é necessário detectar relações do próprio relato, no caso do que este fosse bastante extenso. Os conectores ajudam muito para concluir, lembra essa expressão aqui, ó, levar a cabo, concluir. Todo mundo está escutando, gente? Sim ou não, gente? Sim, então tá. Ah, ok. Voltamos lá. Para concluir, levar a cabo, né? Os conectores ajudam muito para concluir, levar a cabo, esse trabalho, trabalho, tá? Trabalho, posto que nos podem resultar muito úteis na hora de obter uma compreensão integral do que estamos lendo. Faz uma leitura rápida, número 20. Uma maneira simples de interpretar e conhecer a ideia principal de um texto é primeiro momento, realizar uma leitura rápida e superficial que sirva para obter uma ideia geral do que é o que está acontecendo na história. E 21. Para, resume e pergunta. Uma vez que você tenha concluído essa leitura, devemos fazer 3 coisas que servirão para saber, né, averiguar se realmente entendemos a questão, o texto. Esses 3 passos consistem em deter, refletir o que você acabou de ler, fazer um pequeno resumo, né? Sim, querida? Alguém está falando comigo? Não! Peraí. E agora? Sim? Pode falar comigo também, gente. Sim. Aham. Então, aqui no 21, né? Então, uma vez que você tenha concluído a leitura, devemos fazer 3 coisas que nos servirão para saber se nós compreendemos o texto completamente. Esses 3 passos consistem em deter,
pensar, refletir o que vemos, que acabamos de ler, fazer um pequeno resumo, né? E finalmente expor. Plantear significa expor uma série de perguntas em relação ao argumento. Então, isso se traduz em uma melhor compreensão do texto. Posto que durante sua leitura buscamos soluções para entender isso em um princípio que não acabamos de ver com claridade. Então, muito bem. Aqui eu coloquei para vocês um exercício. Gente, quando você vê o título do texto, é isso que eu quero que vocês pensem aqui. Ó. Então, este texto é um resumo desordenado de uma romance, novela é romance, tá, gente? Romance. Um romance policial, policiaca, né? Policial, chamado Doce a las Doce, ou El Mistério das 12 Uvas. Então, outro caso, o detetive Pepe Rey. Então, vamos lá. Antes de ler esse título, né? Você tem que pensar, né? O que sugere esse? Isso lembra alguma coisa, a tradição espanhola? Isso cai muito em Enem, tá? Para mim, lembrei, com certeza. Com quais palavras você relaciona? Ó, doce a las doce. Meia-noite, meio-dia. Se é uma tradição espanhola, 12, eu vou lembrar, sabe o quê? Final do ano, a família espanhola, latina também, eles se juntam no final do ano e comem uvas. Cada uva pertence faz parte do mês. Você vai comer janeiro, fevereiro, desse jeito. E na minha família todo mundo faz isso. Então aqui, ó, aí eu lembrei. Vinho, que aqui para nós é cerveja, né? Fim do ano, Festa dos Reis Magos, né? Que a gente recebe presente nesse dia. Meio-dia, meia-noite e fruta. Então, aqui, gente. Aponta o que espera encontrar nesse texto. Você está falando que é um romance policial. Então, eu pensei, um crime, um detetive, um ladrão, né? Aqui, ó. Um personagem histórico, um assassino, uma receita de comida, um policial, um crime, um homem apaixonado, um extraterrestre, alguma coisa. Eu viajei, né? Uma vítima, lugares exóticos. Eu viajei. Por que é você o detetive? O que você vai perguntar? Pode ser. Então, vamos lá. O resumo Doce a las Doce, Mistério das 12 Uvas, está desordenado. Eu quero que vocês organizem. Eu coloquei para vocês, pedi para vocês, como tarefa. E aí? Conseguiram fazer? Eu vou dar a primeira, tá? Então, primeiro, o que ele quer, né? De acordo com o que nós lemos, você vai ler rapidinho. Rapidamente. Então, vamos lá.
O dia seguinte, o detetive começa a investigação sobre a misteriosa morte de Natália. Logo vai ver Quintana, o ex-marido, e também não lhe parece, tampouco, né? Lhe parece que ele seja o assassino. Então, vai visitar o detetive Pepe Rey porque está assustada. Lhe fala da estranha postal, cartão, que recebeu e lhe pede a sua ajuda. Por último, Pepe fala com Verônica Molines, outra atriz, enquanto, lembra que essa palavra, enquanto, passeiam pela rua, o homem da fruteria pergunta para ela, na Verônica, pelas uvas do Ano Novo, Noche Vieja, Ano Novo. O detetive começa a investigar as 12 pessoas que essa noite jantaram com Natália Maio, Natália que morreu. Por isso, Pepe se entrevista com Rosário, assistente da atriz morta. Mas ele não pode ajudá-la porque 1º de janeiro, ano novo, né? Aparece envenenada, ela morreu. Ela lhe conta quem foram no jantar e o que cozinhou aquele dia. Também lhe dá um dado importante: as uvas foi a única coisa que ela não comprou, mas não sabe quem o fez. Nesse momento, Pepe se dá conta que Verônica Molines é assassina. Em Natal, Natália Maio, uma famosa atriz espanhola, recebe uma estranha cartão de Natal. Aí está escrito na postal: Natália, não te desejo um feliz ano novo. Não vai acontecer ano novo para você. Primeiro se entrevista com J. Fraile, agente da atriz assassinada, e se dá conta de que ele não é o assassino. Então, gente, qual que vai ser a primeira? Vou colocar número 1, aí vou deixar vocês fazerem aí, ó. Aqui, gente, ó. Número 1. En Navidad, Natalio Mayo, una famosa actriz española, recibe una extraña postal de Navidad. Aí o que está escrito, né? Natália, não desejo um feliz ano novo. Não vai acontecer, não vai acontecer ano novo para você. Né? Me fala, como seria o número 2? Vamos lá. B, vamos lá. B. C. C. Isso, muito bem, muito bem. C, muito bem, gostei. Aham, Giovana, muito bem. Aham, muito bem. Então, vai visitar detetive Pepe porque está assustada. Lhe fala que a estranha postal que ela recebeu e lhe pede a sua ajuda. Muito bem. 3. Como vai ser a 3? Será que é a letra A? O que você acha? E aí, gente? H, ela lhe, ela lhe conta que foram. Não, não. Pensei na letra A, mas não é A.
Porque a é a número 4. Número 4, a letra A. Então, ela recebeu o cartão, ela se assustou, foi procurar o detetive, né? Como é que vai ser o número 3? Letra E? Não, não, letra E. Não. Sabe o que vai ser? Vai ser a letra G. G, né? G. 3 aqui, ó. Né? Aqui, ó. Recebe, ele pede ajuda, mas ele não pode ajudá-la, porque no 1º de janeiro ela morreu. E aí ele vai investigar a misteriosa morte de Natália. Muito bem. Número 5, gente. Dá uma olhada aí. Morte de Natália. Aham, uhum, muito bem, muito bem. Laísa, 5. Aham, aham, perfeito. O detetive começa a investigar, muito bem. Uhum. Número 6. Giovana também, né? Vamos lá. 6. O detetive começa a investigar as pessoas que foram jantar com Natália Maio. Seria F, não? O que vocês acham? K? K? Primeiras entrevistas. O detetive começa a investigar as 12 pessoas que jantaram a B. Não. Tá certo que você está falando aqui, ó. Primeiro, logo. Aí você está vendo a sequência. Mas antes disso, tem outra. Ele vai ver a assistente da morta, que vai ser aqui, F, F aqui, ó, F. Então, né? Por isso, Pepas entrevista com Rosário, assistente da morta. Então, vai ser o K, que vocês falaram. Não. Mas essa entrevista com ela. Ela conta. Aham, muito bem, querida. Muito bem, Laísa. Ela conta quem foram no jantar e o que ela cozinhou. Perfeito. Mas ela fala que ela não comprou as uvas. Perfeito. Logo, vai ser logo, não é? Quer ver? 8. Ah, não. Primeiro, aqui, ó. O primeiro, se entrevista, depois vai falar logo, tá vendo? Uma sequência. Logo vai ver Kitana, que não foi, ele não foi, também não foi. Número 10, gente. Tá terminando aí, ó. E também ele parece que não seja o assassino. Número 10. Nós temos D. E I.
E aí? D? D, perfeito. D. Uhum. Por último, Pepe fala com Verônica e enquanto passeia com ela, o homem Isso, perfeito. E pergunta. Perfeito, 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 perfeito. Tá vendo? Gente, eu demorei para fazer isso, viu? Não foi rapidinho, não. Não, perfeito, 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 perfeito. Então, você, aqui, ó, você, aqui tem uma, né? Aqui, ó. Com esse exercício, você comprovou, com esse exercício, comprovou que você pode ler de formas diferentes. Quando só necessita ter uma ideia geral, falou rapidinho, né? Falamos rapidinho. Mas quando você tem que compreender exatamente, você tem que fazer uma leitura mais lenta, fixando nos detalhes, voltando atrás, às vezes, né? Antes de ler, gostei demais dessa atividade. Antes de ler, nosso cérebro imagina o que vai encontrar no texto. Como você tentou adivinhar o argumento de 12 às 12, a maioria das vezes nós fazemos de forma consciente, mas sim automática, consciente, mas sim automática, quando um texto nos surpreende e é porque resulta muito diferente do que nós pensamos antes. Conhecer o gênero do texto, o tema, né, são dados muito importantes que te ajudam a prever o conteúdo, a imaginar o que vai explicar esse texto que tem acento, porque é uma pergunta indireta. E desse modo resulta muito mais fácil entendê-lo. As frases desse texto estão muito relacionadas entre si e nos damos conta dessa relação. Se não damos conta dessa relação, não podemos entender ele, né? Nosso conselho é: pensa antes de ler em tua própria língua qualquer tipo de texto. Seguramente utilizarás as estratégias anteriores. Leia sempre da mesma, não leia sempre da mesma forma e com a mesma velocidade. Segundo os seus objetivos, tem que escolher o tipo de leitura. Tá? Então, aqui fala. Se tem que ler atentamente para compreender todos os detalhes, você deve fixar em relação, né, às palavras. Coesão, né? Primeiro, depois, por quê, por isso. São palavras que te ajudam. E aqui, eu tirei aqui um texto novinho. E eu queria que vocês fizessem um resumo. Então, aqui, ó. Vou ler para vocês. Até 45.500 pesos chilenos. Moderna planeja o custo da vacina contra o coronavírus. O preço, orçamento, pressuposto, orçamento de Moderna, que é a fábrica, né, a empresa, é de 25, 30 dólares por dose. Quer dizer, mais ou menos 18.900 e 22.700 pesos chilenos por dose, sendo mais alto que foi o mais alto que foi divulgado pelas empresas, né? Pfizer Inc. e seu sócio alemão BioNTech.
Moderna planeja que o preço da vacina que desenvolva, que está desenvolvendo contra o coronavírus, seja de 50 ou 60 dólares. Quer dizer, mais ou menos, cerca, né? 37.900 mil e 45.500 pesos chilenos. Um número maior que os outros fabricantes de vacinas que já concordaram, né, cobrar para os governos. O preço se aplicaria nos Estados Unidos e outros países de alto ingresso, ou seja, que tem dinheiro, que tem dinheiro. Segundo o reporte de Financial Times, citado fontes com conhecimento do tema. Um porta-voz de Moderna disse que a companhia estava em conversação com os governos sobre fornecimento da vacina, mas não deu detalhes sobre os preços, dada a natureza confidencial das discussões e contratos. O preço proposto de Moderna é de 25 a 30 dólares por dose. Quer dizer, né, mais ou menos, esse preço, mas esse preço é o maior que já foi. Isso. Então, planeja obter... sim, aqui embaixo aqui eu falo, ó. Pfizer, Moderna e Merck falaram que planejam obter ganhos das suas vacinas, enquanto que alguns fabricantes de medicamentos, inclusive Johnson Johnson, anunciou que suas vacinas serão sem fins lucrativos. Eu quero que vocês façam e mandem para mim no meu e-mail esse resumo. Eu gostaria, gente, vou colocar aqui o meu e-mail aqui embaixo, que vocês fizessem espanhol e português. Vou colocar aqui para vocês, então. Esse é meu e-mail da professora. Então, você vai ler esse texto, fazer um resumo em português e em espanhol. Certo, gente? Concordam ou não? Bom, agora vamos para outra matéria. Muito bem. Nós temos aqui artigos. Vamos lá. Não tem como, né, gente? Os artículos definidos e indefinidos em espanhol. Você está vendo que esse E aqui, ó, é uma conjunção. Normalmente em espanhol, a gente coloca o Y. Mas esse Y sai e coloca o E antes de I ou HI. Então, aqui, então vamos lá. Artigos são palavras que se colocam antes de substantivo ou qualquer palavra, oração, que tenha valor de substantivo, para indicar seu número e gênero. Todos são variáveis. Gente, e se todos, não é assim não. Aqui nós temos, em espanhol, nós temos definidos el, los, la, las. Aqui sim você tem que número e gênero. Porque o neutro, que também faz parte dos definidos, esse neutro lo, você não denota número e gênero. Esse lo não tem singular nem plural.
Feminino, masculino, não tem. Então, aqui, nós temos el, los, la, las e lo. Faz parte dos definidos esse lo. Só que esse lo não tem gênero e número. Indefinidos. Unos, una e unas. Repara aqui, ó. Unos tem o O. E não tem. Repararam? Aí vocês lendo aqui, ó. El, sem acento, ele é o artigo. Mas se você colocar com acento, ele não é mais o artigo, ele é um pronome. Então, aqui, ó, ele, sem acento, a tradução é o. Mas se você colocar acento no ele, vai ser ele. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Tá? Então, ele, sem acento, é o artigo. Mas se você colocar com acento, já é um pronome. É muito importante isso. Então, um pequeno acento, fala aqui, ó. Esse inocente muda totalmente a palavra em espanhol. Continuando. Você vai encontrar a opção uno, mas ele não vai ser artigo. Ele pode ser numeral, 1, 2, 3. E também pode ser um pronome, que pode ser, né, traduzido por agente. Dá uma olhada aqui, ó. Juan no tiene coche, pero yo tengo uno. Uno que? Numeral, né? Um carro, né? Uno não sabe o que pode ocorrer. Então, esse uno, para ser pronome, ele tem que ter, acompanhar um verbo. Então, se uno acompanhado de um verbo, a tradução é agente, pronome indefinido. Tá? E esse uno, 1, 2, 3, está nomeando, é um numeral, um carro, né? Então, aqui é para pessoas, uno não sabe, para pessoas, e esse uno aqui está referindo ao carro, tá? Mas nunca vai ser artigo, nunca. Muito bem. Ele, você vai falar assim, professora, esse ele só pode ser o? Não. Presta atenção aqui, ó. Ele, a gente vai colocar esse ele no lugar de lá. Quando vai acontecer isso? Quando vier antes de um substantivo feminino, singular, começado por A ou H tônico. Então, lá, que seria normal, quando vem antes de substantivo feminino singular, começado por A ou H tônico, esse lá você vai tirar e você vai colocar ele. Isso estou falando para vocês aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Água, em português tem acento, em espanhol não. Então aqui, ó. El ou un água. Perfeito? Mas plural, volta normal. Las águas, unas águas. Porque aí tem um S para impedir esse choque de as. La água, una água. Então, isso é uma regra de eufonia. Aqui é ada, que é fala, é fada, fada. Então, helada, unada, no singular. No plural, las hadas, unas hadas. Então, aqui, ó, el agua está fría.
Você reparou que água, substantivo, você tem que colocar o adjetivo concordando com o substantivo. Então, el água está fria e não el água está frio. Não, não, não. Então, esse el pode ser o ou a. Tem que prestar atenção nisso. As águas estão frias. No plural não tem problema nenhum. Entenderam? Aqui, gente, eu coloquei para vocês aqui, ó, exercícios que eu vou deixar para vocês terminarem, tá? Vou continuar ainda mais um pouquinho. Mas eu quero que vocês façam esses exercícios, que na próxima aula nós vamos corrigir. Então, você vai fazer o resumo do texto e os exercícios, tá? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Está terminando a nossa aula. E agora nós vamos falar sobre o artigo lo. Esse lo, como eu falei para vocês, ele não tem gênero e número. Se ele não tem gênero e número, você nunca pode colocar antes de substantivo. Nunca. Aí você vai lembrar nos seus dedos aqui, ó. Sua mão aqui, ó. Você pode usar em 5. Aqui vai aqui, ó. Antes de adjetivo para dar intensidade, que é o mais